Olá, pessoal, eu sou Cláudio Cardoso e este é o Trends, o podcast de entrevistas do Banco Alfa, que nasceu no nosso programa, na nossa plataforma de inovação, que é o Alfa Collab. Aqui a gente conversa sobre transformação digital e cultural, sobre investimentos, venture capital, fundos e, principalmente, o nosso ator principal é o empreendedor, o novo empreendedor, o inovador, líderes de startups. E é o super caso de hoje, que é o Danilo Branco. O Danilo Branco é CEO da Finansistech, que é uma das primeiras fintechs brasileiras dedicada à construção de uma plataforma de Open Finance as a Service. A gente vai entender melhor isso no papo. Ela é totalmente baseada em tecnologias abertas, né, que se chamam open source. Né? O Danilo é um entusiasta da tecnologia e do mercado financeiro. Ele é reconhecido por seu envolvimento e participação ativa no movimento do Open Banking, que está em curso e é uma das grandes, eu diria, um dos grandes carros-chefes do mundo financeiro brasileiro, certamente é esse, né? Bom, a sua jornada no mundo empresarial começou cedo, aos 16 anos. Ele possui uma sólida experiência bancária, com passagem por grandes instituições, incluindo Bradesco e a Associação Brasileira de Bancos, a BBC. Danilo, uma verdadeira honra lhe receber aqui, um cara jovem, empreendedor. Bem-vindo. Obrigado, Cláudio, obrigado. O prazer é meu estar aqui com você, dividir um pouquinho disso daí com todo mundo. Legal, a gente tem temas quentes aqui para tratar, como o Pix, futuro do Pix, etc., mas vamos começar pela Finansistech, né? O que é que ela oferece, para quem, qual é o perfil do seu cliente, enfim, fala para a gente aí. Para falar um pouco da Finansistech, eu gosto mais de voltar um pouquinho na história, né, do porquê que a gente criou a Finansistech no fim do dia. Foi justamente quando eu estava no Banco Cetelem e participava junto com a BBC da formatação do Open Bank. E aí, no caso, eu participava de uma cadeira, que aí é uma das formas da organização do Open Banking até hoje, que era a parte de arquitetura. E dentro da BBC, que é uma das maiores associações do Brasil de bancos, né, junto com a Febraban, a gente tinha um espectro muito grande de instituições. Então, a gente tinha desde instituições bem capitalizadas, inovadoras, né? Aqui, por exemplo, aqui eu vou destacar Sicoob, XP, Banco Alfa, inclusive, mas a gente também conta dentro das associações com bancos que até então não têm tanto capital de investimento, principalmente para inovação tecnológica. Quando a gente pensa, por exemplo, no Banco Guanabara, que é um banco médio. Então, assim, quando você tem esses dois espectros de bancos, você também tem que trabalhar os espectros de investimento. E aí, naquela época, eu recebia propostas, coisas de como 1 milhão anual, 1,5 milhão de reais anual, para você ter uma plataforma de Open Banking. Na época se falava muito de Open Banking, mas que tecnicamente, quando eu analisava, eu tenho esse background técnico, apesar de viver o mundo financeiro há muito tempo e sempre estar no mix dos dois, eu percebi que eu falei assim, de duas uma, ou eu vou pagar muito caro e isso não vai me atender, ou realmente eu não vou conseguir pagar e aí eu vou ficar exposto a uma regulação e vou ter que ver o que vem pela frente. E foi assim que a gente se juntou, eu juntei com os meus sócios atuais, todos estão até hoje, e a gente conversou e falou assim, poxa, vamos montar uma solução bacana para isso? Vamos se aprofundar e ver como que a gente pode criar isso? E foi daí que surgiu a Finansitech. Então, hoje a Finansitech, reconhecidamente, a gente se não a principal, mas uma das principais plataformas de Open Finance do mercado brasileiro. A gente conta com mais de 40 clientes no Brasil. A gente tem como clientes grandes bancos. Aí, se entrar no site da Finansitech, vai poder ver todos aqueles do qual eu posso falar, inclusive. A gente tem as seguradoras, que a gente também está no Open Insurance. Então, a gente participa desses movimentos desde o início, mas eu acho que o mais importante aqui, Cláudio, é que a plataforma, ela atende todos os mundos. Eu tenho a total capacidade para atender os maiores bancos, que aí, nos termos do nosso mercado financeiro, que são os S1s, como, por exemplo, dentro desse S1 existe Itaú, Bradesco, Santander, Caixa, são os maiores lá, BTG, e até o S5, que são os novos entrantes, sejam eles fintechs
ou até mesmo uma cooperativa de crédito. Então, se você entrar no nosso site, você vai ver que a gente tem como cliente cooperativas de crédito pequenas, mas que não só precisam estar lá por um efeito regulatório, mas que talvez também utilizem esses novos caminhos do Open Finance para crescer as suas instituições, como também a mesma tecnologia que eles usam, isso é um grande orgulho nosso, porque é a mesma tecnologia mesmo, é a tecnologia que atende os grandes, que são os nossos clientes maiores, que são os clientes que aí tem um tamanho significativo de mercado. Então, o fato da gente ter criado isso fez com que a gente atingisse aquilo que eu observei na época que eu realmente gostaria de suprir. Ter um valor adequado para os pequenos, mas também ter um produto que atendesse os grandes e os médios. Então, hoje a gente tem esse mix de clientes e a gente investe muito na estrutura como um todo, né? Eu gosto até de dar um exemplo aqui, que é a jornada sem redirecionamento, que é um passo gigantesco aí nos pagamentos, dentro do universo do Open Finance, que nós, inclusive, entramos nesse piloto, estamos executando esse piloto, então a gente participa dos grupos de trabalho, a gente colabora, e isso fez com que realmente a gente tomasse esse protagonismo. E aí, por fim, acho que Finance Tech, mais do que Brasil, hoje a gente já tem cliente no Chile, hoje a gente já está com o nosso escritório praticamente pronto no Chile, e o planejamento é seguir avançando aí por Colômbia, Peru, México e outros países da América Latina, levando essa expertise nossa brasileira, mas se adequando também às culturas desses países para que a gente possa levar essa mesma proposta de atender os grandes, mas ao mesmo tempo também atender os menores, que faz todo sentido para que todo mundo fomente esse mercado novo que só o cliente, que somos nós, na pessoa física, temos a ganhar. Fantástico. Quer dizer, você veja que a Finance Tech tem sua alma, né? Um dos elementos que faz parte, digamos, da grande revolução que nós estamos vivendo aí nos últimos 30 anos, que é tecnologia para todos, né? Quer dizer, o usuário do WhatsApp comum, ele não faz ideia de quão high-tech é o negócio, né? E, de certo modo, a Finances Tech, de certo modo, não, inteiramente, ela tem uma aderência imensa a esse grande princípio, diria, filosófico desse momento, né? Que é tecnologia para todos, não só para os grandes, mas a mesma tecnologia para todos. Isso é interessante. Me permita uma curiosidade, qual é a sua formação, Danilo? Você fez computação, engenharia de software e os seus sócios também? Ou você vem do mundo financeiro mesmo? Eu venho do mundo de tecnologia, né? Eu me formei, acho que primeiro, esse negócio de banco, né? Eu venho do universo bancário porque eu estudei na Fundação Bradesco, eu sou aluno da Fundação Bradesco, então eu fiz desde da pré-escola, ensino fundamental, ensino médio e ensino técnico de tecnologia dentro da Fundação Bradesco, e depois eu virei funcionário do banco, inclusive. Mas eu sempre fui do mundo de tecnologia, até mesmo dentro do Bradesco, eu era da parte de desenvolvimento, então eu me formei muito na parte de segurança da informação, na FATEC, e depois eu busquei fazer o meu mestrado, que eu tenho um mestrado em engenharia da computação, que eu fiz pelo IPT, que fica na USP, mas eu sempre senti, assim, como eu sempre estive em contato com banco, porém muito banco de varejo, e aí existe uma diferença importante nisso, né? Trabalhando com instrumentos de varejo, então conta corrente, produtos de seguro, que é distribuído cartão de crédito, que é sempre distribuído na ponta, né? Para o varejo, para a pessoa física principalmente, eu sempre senti falta um pouquinho de mais profundidade. Aí foi quando eu fiz um MBA específico do IBMEC, para a parte de mercado de capitais, porque aí mercado de capitais você passa a falar um pouco do banco de atacado, né? Então, assim, quando você tem uma distribuição de um hedge, quando você vai fazer um investimento offshore ou alguma coisa do tipo, e era uma ponta que me faltava, entender um pouquinho mais sobre câmbio, entender um pouquinho mais sobre a mecânica do banco, que é onde o banco funciona na sua maioria, né? A gente sempre olha muito para o varejo, mas o banco, o grande coração do banco está nesse mundo atacado. E aí foi onde eu somei as coisas, né? Fui somando tudo, e até no meio do caminho eu tirei aquelas CPA 10, CPA 20, pensei até em tirar outras certificações, mas eu acho que o grande negócio é que eu sempre somei os dois. Eu sou apaixonado pelo mundo financeiro, eu acho que o mundo financeiro, assim como diz a Nath da Me Poupe, eu entendo que
as finanças, o nosso financeiro é um grande instrumento de mudança de vida. Eu acho que a inclusão financeira é um instrumento de mudança de vida. E, ao mesmo tempo, eu também acredito que a tecnologia também seja. Então, eu busquei somar os dois aí e construir meu conhecimento baseado nisso. Fantástico. Olha, para quem está nos acompanhando pelo Spotify e YouTube, já está aqui na descrição o link para o site da Finanças Tech. Então, todas as pessoas que quiserem mergulhar um pouco mais, conhecer um pouco mais, já está aqui. Agora, Danilo, queria explorar aqui de uma forma, digamos, semi-leiga, para validar o entendimento. Então, a Finanças Tech, ela constrói, digamos, uma tecnologia que ela é acoplada às plataformas tecnológicas financeiras, tanto digamos assim, de empresas reguladas como não reguladas. Tem um grande mercado aí, né? Grandes bancos ou pequenas casas de finanças. É justo dizer desta forma? Ou seja, como se fosse uma peça de um Lego que ela é acoplada a essas plataformas. Para um leigo é uma boa compreensão? Ou você gostaria de refinar um pouco melhor essa ideia? Não, eu acho que mais refinando é que, na verdade, o que eu não uso muito, Cláudio, é usual no nosso mercado falar um pouco do não regulado, né? Mas falando do universo das empresas, que no fim são financeiras, fintechs, cooperativas, instituições financeiras, instituições de pagamento, instituições que dão crédito, todos esses que estão debaixo do guarda-chuva regulatório do Banco Central, é a nossa solução que a gente criou em 2021, que no fim tem até um nome, que é o BRIC. Então, o BRIC, que é o nosso produto plataforma, que é bem isso que você falou, então ele se acopla realmente como um brick de um Lego, ele se acopla à tecnologia já existente, aos cores bancários, para prover essa tecnologia de Open Finance, e aí é o BRIC Bank, e na parte de seguros é o BRIC Insurance. E a gente está levando esse conceito para outras verticais de mercado, que é o mesmo conceito para quem tem guarda-chuva regulatório. Então, vamos falar assim, quando a gente tiver o Health, que aí é muito uma prerrogativa da ANS, a gente vai ter o BRIC Health. Quando a gente tiver a parte de energia, o mercado livre de energia vem avançando e vem diminuindo as barreiras, e aí quando a gente tiver uma barreira ainda menor, em que as pessoas físicas passem a entrar e vai ter as Energy Techs que devem surgir, a gente deve ter o BRIC Energy. Então, a gente tem esse espectro. Normalmente, para aquelas empresas que possuem um guarda-chuva regulatório, seja ele Banco Central, aí agora a gente trabalha também com a CVM, com a SUSEP e qualquer outro órgão regulador. Mas o que a gente percebeu? Que para criar um valor de verdade para a sociedade, o mais importante era que a gente permitisse que, por exemplo, se o Cláudio teve uma ótima ideia, digamos assim, né? Você olhou para um problema que você vive todos os dias no seu bairro e está criando a sua startup ou da sua comunidade, você está criando uma solução para isso. Como que eu dou acesso para o Cláudio a esse novo ecossistema de Open Finance? Porque, assim, um sistema aberto de finanças, né? Vamos falar assim, quando a gente fala Open Finance, acaba que fica um nome em inglês e parece ser meio que o macarrão, né? Quando a gente vai comer aí um carbonara, que aí no fim a gente pode falar que é um macarrão com queijo e bacon. Mas, então assim, como que eu faço com que realmente seja aberto? E aí foi basicamente entre o ano de 2022 e esse ano que a gente criou literalmente o nosso produto, a linha de produto Open, que aí sim é um caminho que a gente abre para todas aquelas empresas que, diferente do não regulado, porque não regulado dá até uma impressão que está fazendo algo errado, mas que estão fora do guarda-chuva regulatório do regulador, seja Banco Central ou outros, eu dou a possibilidade dele se conectar com esse novo ecossistema e criar a sua proposta de valor para o seu cliente final utilizando esses produtos. E aí o que é mais interessante, Cláudio, que é o que a gente trabalha muito com essas entidades, é que não é o fato dela estar fora do guarda-chuva regulatório de um banco central que deixa ela num faroeste, digamos assim. A gente passa a adotar aqui, na verdade, o mundo regulatório da NPD, que aí é uma autarquia federal, em que a gente propõe aqui alguns modelos, porque não existe hoje uma prerrogativa legal, a gente não tem um instrumento, seja ele qual for, legal da NPD para isso,
mas basicamente a gente implementa todos os padrões de segurança, controle, compliance, gestão de informações sensíveis, tudo que a gente já viu nesses outros mercados, a gente aplica aqui para que a sua empresa, nessa tocada que você vai fazer para a sua comunidade, para que você tenha toda a segurança possível para gerar valor para as pessoas finais. Então, isso é um produto que já existe, o nosso, né, que é a linha Open. Então, a gente tem esses dois produtos que atendem esses dois públicos diferentes aí dentro do mercado. Muito, muito interessante. Agora, o fato dela de ser, digamos, ter essa noção de componentes, esse é o principal motivo para que a Finanças Tech possa se expandir para outros países da América Latina, talvez também o fato do Brasil ser o grande líder no movimento de Open Banking, está, pelo que eu sei, bem mais avançado do que os nossos vizinhos. Então, fala um pouco para a gente por que essa oportunidade de ir para outros países e se há, eventualmente, ajustes regulatórios e outras regras. Conta para a gente aí como é essa aproximação, porque eu sei que não é trivial atuar em outros mercados, né? Então, trivial não é. E aí, Cláudio, eu não sei quem está nos escutando, mas eu falo que eu tive o benefício de ser irmão caçula. E aí, quando você é caçula, você aprende com os irmãos mais velhos, né? Um bom caçula, ele normalmente fica olhando o irmão mais velho leva bronca e você fala, opa, eu acho que eu não posso fazer isso porque meu pai não vai gostar. E aí, meio que nessa tocada, o que a gente viu no começo do Open Bank brasileiro? Várias entidades, principalmente do UK, vindo para o Brasil. O UK não é igual ao Brasil. O UK foi o primeiro, mas ele tem um modelo específico que atende a região do UK, que atende as culturas, que atende o método financeiro do UK. E no Brasil não é diferente. Tanto que me espanta muito quando um brasileiro, e eu não gosto também desse approach, né, dessa abordagem, da gente pegar e falar assim, eu fiz aqui, deu super certo, então Chile, faça igual. Não vai funcionar. Isso não vai funcionar. Existe um modelo, existe uma cultura, e aí é o benefício da plataforma que nós construímos. Nós construímos uma plataforma muito maleável. O que isso quer dizer? Que sim, a gente precisa se adaptar a não só termos culturais, mas também os métodos de dados. Por exemplo, eu vou falar muito do Chile porque é onde a gente está com o pé muito dentro, né? Então, assim, o CPF que a gente conhece aqui, no Chile, é o RUT, que é RUT. É uma identificação diferente. RUT tem outras prerrogativas da pessoa natural que não tem aqui. Então, assim, compreender essas diferenças de mercado, elas são importantes. Mas a grande receita de sucesso para que a gente consiga entrar sem que eu tenha que criar uma nova empresa, né, uma nova Finance Tech, para que eu consiga aproveitar toda a tecnologia que eu construí, é porque a tecnologia que nós construímos é uma tecnologia maleável. Então, o core, ele não muda, o que acontece é que eu mudo os acessórios realmente, que é o que eu tenho que adaptar para aquela regulação que ainda vai ser formatada, que ainda vai sair. E aí a gente consegue construir um a um. Até para você ter uma ideia, por exemplo, no Peru. No Peru, muito dificilmente a gente vai ter uma estrutura como a do Brasil. O Peru é muito menor, né? Tem uma outra estratégia, inclusive, conversando com o próprio presidente da Associação de Fintechs do Peru, a gente já vê uma outra abordagem, mas que a gente tem a tecnologia para ajudar eles lá também. A Colômbia já está indo até para o mundo de Open Data. Então, e aí também a gente tem tudo para trabalhar lá com eles. Então, eu acho que isso é o que nos dá esse passinho. É muito uma decisão mais antiga de tecnologia, deixar a tecnologia core boa para se adaptar a outros mercados. E foi um aprendizado que a gente teve quando vieram as empresas de fora, que tiveram bastante dificuldade para se adaptar ao modelo brasileiro, principalmente as empresas do UK para cá, tiveram bastante fricção, e isso foi meio que um aprendizado que a gente levou para a vida para que a gente pudesse dar esse próximo passo. Muito bom. Eu, particularmente, tenho uma enorme admiração por empreendedores, particularmente jovens como vocês, né? Que pensam, que são brasileiros e pensam no mundo. Eu me lembro de 25 ou 30 anos, quando eu fui a um congresso na Califórnia, tinha uma turminha jovem como você, talvez até um pouco mais, e eu me lembro que o brinde da empresa de tecnologia deles era um globo que você enchia como um balão, uma bexiga.
eu pensei, nossa, como nós brasileiros só pensamos no mercado interno, não temos essa perspectiva. Então, eu quero lhe dizer e declarar aqui a minha grande alegria de saber que jovens brasileiros têm essa perspectiva que vai além do mercado interno, e é isso que a gente tem que fazer. Agora, trazendo aqui para o Brasil, fala para a gente aí sobre uma coisa que eu sei que vocês são craques, né? Qual é o futuro do Pix? Para onde é que vai, né? Quer dizer, o Pix é um sucesso retumbante de pagamentos, de inclusão social e de facilidade. É um espetáculo, todo mundo já aderiu e vibra com isso. Quais são os próximos passos aí do Pix? Então, Cláudio, eu até fiz um paralelo, fiz um artigo recente, fazendo esse paralelo principalmente do Open Finance com o Pix. Porque hoje é muito normal, né? Assim, eu e você. Cláudio, a gente vai viajar juntos, fala assim, saiu R$100 a gasolina, vamos dividir, R$50, está aqui o meu Pix. E faz um Pix. Isso é muito normal, mas vai ser muito difícil de você falar assim, faz um Open Finance. Eu acho que a grande questão aqui, falando do Pix em si, o Pix tem uma agenda regulatória que ela é extremamente positiva, de novos arranjos, mas aonde que a gente começa a ter um pouquinho de fricção dentro do mundo do Pix? Que os novos arranjos, eles são justamente para criar competitividade, né? Então, assim, a gente vai ter a competitividade, quando a gente fala do Pix crédito, é a competitividade nesse universo de cartões. Quando a gente fala, por exemplo, do Pix automático, é a competitividade no débito automático, que hoje tem um arquivo KNAB, para quem não sabe o que é meio que um negócio bem complicado, ele é bem friccionado para o banco ter, por exemplo, um débito automático. Então, assim, os novos modelos do Pix, eles vão diretamente para criar a competitividade de mercado. Aonde que está o grande segredo aí dos próximos passos, inclusive do Pix, para mim, para que o Pix ele seja ainda melhor? Porque quando a gente fala do Pix, principalmente entre nós, pessoa física, para mim é até difícil melhorar. Eu acho que ele está num estado, assim, para não dizer ótimo, para mim eu acho que ele está ótimo. Eu faço Pix muito fácil aqui dentro de casa, com a minha esposa, com a minha família, isso funciona muito bem. Aonde eu tenho dificuldade? Por exemplo, se eu for almoçar no restaurante que tem aqui perto de casa, que é um restaurante por quilo, ele não aceita Pix. E aí eu perguntei para ele uma vez, por que você não aceita Pix? Aí ele fala, porque nós temos 4 restaurantes e se eu aceitar Pix aqui, eu já aceitava e tudo mais, mas dá um trabalhinho para a gente saber de onde que veio o Pix, para pegar o comprovante e tudo mais. Eu falei, não, mas por que você não gera o Pix na maquininha? Ele falou assim, gerar o Pix na maquininha e o débito é a mesma coisa, só que me dá mais trabalho. Eu, tá bom. Aí, eu estive na Paulista, num centro de inovação de um banco bem grande, que fica ali na Avenida Angélica, estacionei o meu carro lá e fui pagar depois do estacionamento, a mesma coisa, não aceito Pix. Perguntei para o rapaz, aí o rapaz falou assim, eu não sei muito bem, mas o que o encarregado aqui me contou é que a gente não aceita Pix porque depois a gente não sabe de onde veio. Então, o que eu quero dizer com isso? Que para criar mais usabilidade, são as entidades do mercado que precisam se esforçar. E aí é onde eu acho que a gente entra. É onde eu entro com a Finance Tech, por exemplo, e agora com o M&A que nós fizemos recente com a Cellcoin, é onde a gente entra em conjunto, justamente para quê? Para começar a dar esse próximo passo, a usabilidade. Quando eu falo da iniciação de pagamentos, por exemplo, a gente sofre muito com isso, né? Eu tenho um banco aqui, que eu não vou falar o nome, claro, mas quando eu vou passar o link de uma chave Pix, que é um Pix aleatório, né, uma chave aleatória, eu passo via WhatsApp, ele manda um super texto junto, a pessoa que vai copiar é horrível, a pessoa tem que pegar, copiar para o Notas, tirar a chave, entrar no aplicativo. Então, assim, é um processo muito friccionado. Então, assim, o que a gente está buscando agora realmente, que para mim é o novo ecossistema, porque para mim é assim, o Pix é o nosso sistema de pagamento imediato. Ele vem com vários arranjos lá dentro, mas a grande mudança é ainda o Open Finance, que é onde a gente liberta esses arranjos do universo financeiro e dá acessibilidade para eles, para que entidades como a nossa possam criar soluções em cima disso, que nem a gente tem soluções de cash-in, a gente tem solução de pay by link, a gente tem uma solução que parece muito com débito,
agora com a jornada sem redirecionamento, com o débito de cartão. A gente já fez funcionar em maquininha. A gente, por exemplo, fez uma ação junto com Amigos do Bem, no Febrabantec, que todas as pessoas que iam lá podiam doar para Amigos do Bem. Eu tive a oportunidade de conversar pessoalmente com a equipe do Amigos do Bem, falando sobre isso, e foi muito legal, porque é um dos processos mais friccionados, é a doação. Então, assim, quando a gente pega esse conjunto, é isso que vai alavancar. Porque, assim, o Pix é um instrumento. Agora, cabe a nós ganhar essa maturidade, e aí vem muito desse report que eu escrevi, nesse artigo, que agora tem que ganhar maturidade, e a gente, que faz parte desse mercado, a gente tem essa tarefa, a gente está com essa missão de realmente pôr a coisa para funcionar. Muito legal. Danilo, eu vou lhe pedir aqui, depois, em off, que você me passe o link desse artigo, que eu também vou colocar na descrição. Tá? Ele vai ser lançado, eu vou... Até porque ele vai ser lançado, na verdade, é uma colaboração que a gente tem com a Fenasbac. Aí, quando eu lançar, eu passo para você, que junto com a Plug and Play, aí eu vou passar e eu passo para você. Na descrição. Bom, aproveitando que você falou a palavra maturidade, qual é o momento da Finances Tech? Vocês já fizeram séries de investimento, captação, você falou de um M&A. Conta para a gente aí como é que está o status, digamos assim, da sociedade, né? Hoje a gente passou por um M&A, né? Então, assim, a gente está passando por um momento de fusão com o Grupo Cellcoin. Isso iniciou em fevereiro desse ano. E, basicamente, a gente está se tornando uma companhia só pelos próximos 2 anos e meio. Foi muito, muito importante realizar esse M&A, justamente porque, com isso, a gente ganhou, digamos assim, né, a licença para operar como instituição de pagamento, como uma iniciadora de transação de pagamento, como um ITP, e, ao mesmo tempo, a gente entra num grupo forte com várias outras soluções, que não só a gente com a solução de Open Finance. Então, como eu tinha até comentado, né, hoje a gente tem a possibilidade de somar nossa soluções de cash, soluções de crédito, soluções de Bank as a Service. Então, assim, não é o nosso core, mas quando eu tenho um cliente que tem essa necessidade, eu tenho como atender ele, que era uma das maiores dores que a gente tinha no mercado. E, invariavelmente, a gente, com um bom serviço que a gente sempre fez com a parte de Open Finance, o cliente falava assim, você não tem conta, pagamento? Você não tem um Bank as a Service? Eu falava, putz, não tenho. Você não tem uma esteira de crédito? Putz, não tenho. Você não tem um cash management? Putz, não tenho. E agora a gente tem. Então, eu acho que, assim, essa foi um ganho gigantesco que a gente teve de somar essas forças. E aí, então, digamos assim, rodadas de investimento diretamente Finance Tech não haverão mais. A gente, com um grupo, pode haver, mas aí é muito mais um tema Cellcoin do que um tema Finance Tech, mas a gente passou, né? A gente passou lá atrás por um seed, que aí a gente fez por crowdfunding, e aí agora o M&A, que veio meio que na nossa série A, que a gente fez uma captação de capital primário, que deu a alavancada que a gente deu esse ano, e aí agora é o processo normal, porque a empresa realmente ela já está ganhando maturidade, ela já tem um faturamento muito razoável, né? Muito bom para seguir a vida. Então, assim, agora é trabalhar mesmo. Agora não tem muito mais o que para mim é um alívio, viu, Cláudio? Falando assim, não sei os outros empreendedores, mas esse momento de investimentos e caçar fundos e essas reuniões é um pouco estressante para o empreendedor. Imagino, certamente sim, certamente. Danilo, para a gente se aproximar aí já do final, eu tenho certeza que tem muitas coisas que a gente poderia explorar. Você quer destacar alguma coisa assim que a gente não falou e que você diz, não, Cláudio, isso aqui eu não posso deixar de mencionar? Fique à vontade, tá? Ou até utilize de uma ideia, se você não tiver uma coisa assim muito específica, mas utilize da porta aberta pela palavra que batiza o nosso programa, que é o Trends, né? Perspectivas. Eu acho que é isso, assim, de falar, eu acho que a gente falou basicamente não de tudo, mas eu acho que a gente falou dos tópicos mais importantes que a gente poderia falar, e o que eu ressalto mesmo é muito essa questão do buscar o que faz sentido para o cliente final. Como Finance Tech, por exemplo, a gente tem tido essa tarefa de desbloquear os nossos clientes, fazer com que ele entenda um pouco mais, né, as possibilidades disso.
Então, o bom é que você vai compartilhar o nosso site, mas entrando lá, por exemplo, um case super interessante que nós fizemos é para aquisição, por exemplo, de um hambúrguer, realizando o ITP, muito mais fácil que pagar pelo Pix tradicional. A gente vem desafiando um pouco o status quo desses rails que existem, né? O estudo da Mastercard, que foi mais ou menos no ano passado, que era a migração dos rails de cartão de crédito para os rails de Open Finance, de Open Banking, já é uma realidade em alguns países, e aqui eu acho que não está muito longe, principalmente pela evolução dessa agenda regulatória do PIX. Então, a gente imaginar que o Open Finance, e aí vai nesse artigo, quando ele estiver pronto, eu compartilho com você com certeza, que é o que eu falo muito disso, né? O Open Finance, ele não é um produto. A gente, às vezes, tem essa cobrança, né? Lá no Febrabantec, a gente falou da taxa de renovação de consentimento. A gente acaba se cobrando muito no Open Finance para ter o mesmo impacto do PIX. Mas é muito difícil. Se a gente for pensar, o PIX teve um esforço enorme das equipes do PIX, tanto do Banco Central como também dos bancos, mas na nossa cabeça o PIX ele é mais simples, ele é um pagamento imediato, é meio que pronto, assim, não é tão difícil de entender. Agora, o Open Finance, a gente está falando de um consentimento, de transferir dados da conta, dados do investimento, dados do seu seguro, fazer um pagamento de qualquer conta para qualquer conta. Então, essas coisas, elas exigem um pouco mais de maturidade, assim, e é maturação mental mesmo. Porque para nós que vivemos isso todo dia é fácil, mas eu vivo isso dentro da minha casa. Minha esposa é dentista, então, assim, é difícil, às vezes, eu conseguir explicar para ela o que é isso. Mas aos poucos, conforme ela vai tendo contato, ela vai entendendo um pouco mais essas possibilidades, como ter acesso a uma linha de crédito que faça mais sentido, ou no caso dela, ter acesso a investimentos que façam mais sentido. Então, assim, essas questões elas vão ganhando maturidade ao longo do tempo. E a minha grande esperança do trend mesmo que a gente vai ter aí pelo ano de 2024, é a alavancagem desses casos de uso. Os casos de uso já estão surgindo, já estão crescendo, a gente já tem players muito bons fazendo ótimos casos de uso, mas 2024 é realmente uma promessa muito grande de um estouro de novos casos utilizando o Open Finance como um novo ecossistema, que pluga aí PIX, que pluga investimento, que pluga tudo no mundo só. Muito legal, Danilo. Olha, foi uma verdadeira aula aqui e eu aproveito para fazer um convite aqui para os nossos ouvintes e nossa audiência também do YouTube, Spotify, para acompanhar o nosso LinkedIn do Alpha Collab, onde eu vou pendurar lá o seu artigo com muita honra. Danilo, abraço grande, portas abertas do Alpha para você. Parabéns aí pela trajetória da Finanças Tech. Um abraço. Obrigado, Cláudio. Obrigado a todo mundo do Alpha e todos os ouvintes. Valeu. Chegamos ao final de mais um Collab Trends. Hoje eu conversei com o Danilo Branco, que é CEO da Finanças Tech. E você já sabe, nos acompanhe nos canais do Alpha, nos acompanhe também no LinkedIn, Alpha Collab, e até o próximo programa.